Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do aumento da produção e produtividade dos canaviais brasileiros. Vamos comentar também de dívidas dos produtores rurais e os governistas brasileiros querem ampliar o pagamento de julho para dezembro. Eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e vamos falar dos preços de bezerros e também do boi gordo. E vamos comentar do Brasil, que está correndo um sério risco em relação aos fosfatados usados em larga escala na agricultura brasileira. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do fenômeno El Niño 2026-2027. O Oceano Pacífico está mostrando sinais de um poderoso fenômeno climático, um super El Niño, que pode fazer de 2027 o ano mais quente já registrado na história do planeta. Especialistas alertam que esse evento natural, quando intenso, não traz apenas calor extremo, mas também desastres naturais, falta de alimentos e crises humanitárias em escala mundial. Dados recentes indicam que partes do Pacífico estão com temperaturas acima de 0,5 graus centígrados, isso acima da média. E meteorologistas preveem que essa elevação continuará nos próximos meses. Instituições como o NOAA, lá dos Estados Unidos, e o Bureau de Meteorologia na Austrália e também o Centro Europeu de Meteorologia estão prevendo uma alta probabilidade de intensificação do evento até o final do ano. O Met Office explica que El Niño refere-se a um período prolongado de temperaturas da superfície do mar acima do normal no Oceano Pacífico Equatorial, Central e Oriental. Faz parte de um ciclo natural chamado oscilação Sul-El Niño, que alterna entre fases quentes, El Niño, e frias, Laninha. O fenômeno causou enchentes, ciclones, secas, incêndios florestais em várias regiões do mundo. Em 2015, outro El Niño resultou em uma temporada recorde de furacões no Pacífico Norte Central, racionamento de água em Porto Rico, uma seca severa na Etiópia e um reservatório de 1 bilhão de galões secando em Antígua. No Reino Unido, dezembro de 2015, teve algumas das maiores enchentes já registradas, também atribuídas ao fenômeno. O Met Office adverte que o próximo fenômeno pode resultar em alguns dos eventos mais impactantes das últimas décadas. O Super El Niño reforça que será um evento excepcional. Cientistas dizem que poderá ser o mais forte deste século, comparável ao de 1998. O El Niño mais intenso registrado, ocorreu em 1997 e 1998, resultado em cerca de 23 mil mortes e danos estimados entre 21 a 28 bilhões de libras esterlinas, ou 187 bilhões de reais de prejuízos. De acordo com especialistas, super El Niños podem causar calor extremo mundial, enchentes em algumas regiões, secas e incêndios florestais em outras, falhas na produção agrícola e escassez de alimentos, e clareamento de corais e impactos na pesca. E agora você vai ver que os impactos climáticos fizeram com que os canaviais brasileiros produzissem mais. O avanço da produtividade é atribuído principalmente à recuperação parcial dos canaviais após os impactos climáticos das últimas safras. Apesar da melhora observada em parte das regiões produtoras,
o setor ainda convive com elevada variabilidade climática, marcada por irregularidades de chuvas, ondas de calor e estresses localizados, o que mantém o foco do produtor na proteção do potencial produtivo das lavouras. A safra brasileira de cana-de-açúcar 2026-2027, ela deve alcançar 709 milhões de toneladas, crescimento de 5,3% em relação ao ciclo anterior, configurando a segunda maior produção da série histórica, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. A área destinada à colheita também deve avançar em expansão de 1,9%, totalizando 9 milhões e 100 mil hectares. No Sudeste, principal região produtora do país, a projeção é de 459 milhões de toneladas, alta de 6,8%, frente à safra anterior 25-26. A região Sudeste também deve registrar aumento de 2,1% na área colhida, chegando a 5,7 milhões de hectares, com produtividade média estimada em 80 mil toneladas por hectare, 4,6% superior à do ciclo anterior. Apesar da maior oferta de matéria-prima, a produção de açúcar está estimada em 43,9 milhões de toneladas e já a produção de etanol deve concentrar o crescimento do setor com produção projetada de 4,6 bilhões de litros, alta de 8,5% em relação à safra anterior. O movimento ele reflete mudanças no mix das usinas impulsionadas pela maior competitividade do biocombustível e pela busca crescente por eficiência agrícola e industrial. Além da expectativa de maior moagem, o setor sucroenergético acompanha mudanças importantes no mercado mundial. A recomposição gradual da oferta internacional de açúcar e o cenário mais competitivo para o etanol reforçam a necessidade de maximizar produtividade, ATR e longevidade dos canaviais, elevando a importância do manejo estratégico ao longo da safra. E agora vamos comentar de dívidas dos produtores rurais. Governistas brasileiros querem ampliar o pagamento de julho para dezembro. A renegociação das dívidas rurais avançou após reunião de senadores com o Ministério da Fazenda. Segundo a Tereza Cristina, a senadora, ela disse que os parlamentares entregaram à pasta uma proposta para ampliar o vencimento das dívidas de 1º de julho para 31 de dezembro, medida considerada relevante para produtores que enfrentam dificuldades financeiras. A principal medida apresentada pelos senadores é a ampliação do prazo do vencimento das dívidas do setor agropecuário. Pela proposta levada ao Ministério da Fazenda, o vencimento passaria de 1º de julho para 31 de dezembro. Tereza Cristina, senadora, ela afirmou que os senadores entregaram a sugestão à pasta como parte das negociações sobre renegociação das dívidas do setor agropecuário. Apesar da proposta de mudanças no prazo, a origem dos recursos permanece como o principal entrave da negociação. O governo federal propõe um repasse de 86 bilhões de reais para a renegociação das dívidas. Já a Frente Parlamentar da Agropecuária defende um volume maior, de 120 bilhões de reais. A proposta da Frente Parlamentar da Agropecuária amplia o montante destinado à renegociação em relação ao valor apresentado pela Fazenda. O ponto ainda depende de definição sobre a origem dos recursos, considerada a principal dificuldade para o avanço do acordo. Caso avance a ampliação do vencimento para 31 de dezembro,
pode alterar o calendário de pagamento das dívidas rurais e dar novo prazo às negociações do setor com o governo. E agora você vai ver que o Brasil está correndo um sério risco em relação aos fosfatados, produtos usados em larga escala na agricultura brasileira. Confira. A oferta mundial de fertilizantes fosfatados voltou ao centro das preocupações do setor diante de limitações no fornecimento de matérias-primas e também de incertezas provocadas por conflitos internacionais. O cenário, de maneira geral, preocupa e preocupa muito, porque o fósforo tem papel essencial na nutrição das lavouras e não conta com substituto direto na produção agrícola. Bom, esse alerta ele foi feito agora recentemente por Bruce Bodini, que é o CEO da Mosaic, em teleconferência com analistas de mercado. E segundo o CEO da Mosaic, ele disse que não haverá fosfato suficiente para atender à demanda mundial. Olha que situação complicada. Essa avaliação, ela considera os efeitos desses conflitos sobre cadeias relevantes para a fabricação de fertilizantes fosfatados, incluindo matérias-primas originadas no Oriente Médio e rotas afetadas pela guerra, principalmente lá na Ucrânia. O CEO da Mosaic afirmou também que quase 20% do fosfato e metade do enxofre movimentados por via marítima têm origem no Oriente Médio. E esse peso regional amplia muito a preocupação com a oferta desses insumos, principalmente em um momento em que produtores já começam a demonstrar cautela nas compras por causa de margens mais pressionadas. E é o que nós estamos vendo no dia a dia. Para o executivo da Mosaic, a postergação ou redução prolongada dessa aplicação de fosfatados pode trazer consequências para o solo e para a produtividade, principalmente para a produtividade. Na avaliação apresentada por ele, a falta de reposição adequada desses nutrientes pode comprometer o equilíbrio do solo ao longo do tempo. E isso nós já estamos falando também há algum tempo. A mensagem reforça a importância dos fosfatados em um mercado que já convive, vamos dizer assim, com maior insegurança no fornecimento e custos elevados para os produtores. E os produtores estão sentindo na pele. O quadro é diferente no potássio, segmento em que a Mosaic vê demanda muito mais firme. Grandes mercados, como Estados Unidos, Ásia, esses mercados continuam comprando, vamos dizer assim, em uma dinâmica mundial considerada mais equilibrada entre oferta e também a demanda. O CEO da Mosaic citou que a Campotex já estava com a produção comprometida até junho e projetou estoques apertados agora nesse segundo trimestre. No Brasil, a companhia, a Mosaic, mantém uma postura, vamos dizer assim, muito mais cautelosa. O CEO da Mosaic afirmou que a empresa tem ajustado o ritmo de vendas e sido mais seletiva na alocação de capital diante de um ambiente de crédito, vamos dizer assim, mais complexo. Após a desativação da planta
lá de Araxá, e também das atividades de mineração em Patrocínio, no estado de Minas Gerais, a Mosaic avalia alternativas para os ativos, incluindo venda e um projeto de nióbio em Patrocínio, no estado de Minas Gerais. E para finalizar, a senadora Tereza Cristina, ela afirmou agora que o agronegócio brasileiro vive uma tempestade perfeita, marcada pela combinação entre problemas climáticos, crédito caro, preços agrícolas pressionados e dificuldades no acesso ao seguro rural. Segundo a parlamentar, o atual momento do agro é resultado de uma soma de fatores internacionais e também internos, que impactam diretamente a rentabilidade da produção. E entre eles estão os reflexos das guerras sobre a logística global, fertilizantes, óleo diesel e defensivos agrícolas, além da queda das commodities e também dos juros elevados aqui no Brasil. De maneira geral, a nossa economia está mal, está estrangulando o nosso país e está matando aos poucos a galinha dos ovos de ouro, chamada de agropecuária brasileira. E depois do intervalo eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos dar um giro aí pelo preço dos bezerros e também do boi gordo. Nós voltamos já, é um minuto só. Nesta quinta-feira, o Jornal do Meio-Dia continua no clima da pecuária de Goiânia, que volta a ter shows e promete parque lotado. A programação da noite tem Natanzinho Lima ela sofre, não pega, ela dança, não faz. E a dupla Ícaro e Gilmar. Se fui eu, erro meu, eu sou imperdoável. E tudo o que está acontecendo no maior evento agro da capital, 12h15. Oferecimento moinho fino, intenso, encorpado e suave, puríssimo. Nova Med, o plano de saúde que cabe no seu bolso. Canal TV Agro, apoio Nutroeste Nutrição Animal, empresa especializada em resultados para as pecuárias de leite e corte. Nutroeste há mais de 35 anos levando tecnologia de ponta na produção de leite e carne. Nutroeste Nutrição Animal, sempre ao lado do produtor. A força do agro que todo mundo fala vem de você, que se alimenta das verduras que a Dona Maria plantou, que veste a roupa feita com o algodão que o Rodrigo cultivou, que abastece com o etanol da cana-de-açúcar que o Flávio produziu. A força do agro vem de você que se envolve com o agro a todos os momentos do seu dia, às vezes sem nem perceber. A força do agro é sua, é de todos nós. Senar Goiás, há 33 anos fortalecendo o agro para melhorar a vida de todos. O Canal TV Agro é um dos mais importantes veículos de comunicação do agronegócio nacional. Está em 12 emissoras de rádio, programa em TV, canal no YouTube, newsletter, site www.tvagro.com.br, mídias sociais, além de 118 grupos em WhatsApp. Base é aquilo que sustenta e dá força. E é por isso que o arroz sempre esteve no centro do prato e da vida. Arroz é o combustível do corpo. Em muitos países, ele está presente em todas as refeições, associado à longevidade. No Brasil, o arroz vai além da nutrição. Ele representa acesso e dignidade. Arroz é sustento, é energia, é a base. Acesse arrozeabase.com.br. Essa não é a bolada que você precisa. No Goiás da Sorte dessa semana tem muito dinheiro esperando por você. Nessa semana no Goiás da Sorte tem uma bolada de 100 mil reais só no quarto prêmio. Ainda tem 5 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio, além dos 10 giros da sorte de 500 reais cada. É muito dinheiro para realizar todos os seus sonhos. Lembrando, quanto mais títulos você comprar, mais chances tem de ganhar. Comprando nos pontos de revenda, você ainda ganha um álbum de figurinhas exclusivo.
Compre também pelo site ou aplicativo. Goiás da Sorte, sua felicidade é aqui. Sintonize boa música, alegria e informação em diferentes regiões de Goiás. Rede Serra Dourada, 12 emissoras formando a maior rede de rádios do estado, comunicando para mais de 50 municípios. Tradição e credibilidade que alcançam milhares de pessoas todos os dias. Rede Serra Dourada, apaixonada por Goiás. É bom ouvir. Serra Dourada. Nas madrugadas do SBT, o melhor talk show do Brasil tá te esperando. De noite. Na Zero Tudo Irmão Soares tem as ofertas pra acabar sua obra. Porcelanato 81 por 81 por apenas R$ 49,90 um metro. Kit Cuba Inox com acessórios por apenas R$ 189,90. Vem pra Irmão Soares e aproveite. Oi, gente! Sábado tem Temperando e o nosso programa tá daquele jeito, delicioso. Vou te ensinar a fazer um rondelli com molho branco delicioso. A Manu vai mostrar um brinquedo e uma receita viral da internet. Eu também vou mostrar pra você como que deixa suas vasilhas brilhando aí, com uma pasta de brilho. Então não vai perder sábado às 8h30 da manhã aqui na TV Serra Dourada. Espero você! O super fim de semana da 99,5 FM tem tudo que você gosta. Atrações especiais com as melhores músicas e grandes prêmios. Os programas que você espera a semana inteira pra curtir estão aqui no Super Fim de Semana 99,5 FM. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Ronat Macuco e nós vamos dar aí, o Ronat é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos dar uma viajada aí pelo preço do bezerro e também do boi gordo. Ronat Macuco, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Muito obrigado você, Antônio. Falando do preço do bezerro, nós estamos na melhor relação de troca, bezerro versus touro melhorador, touro PO, touro shape. Tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque um bezerro hoje custa R$ 3.500, R$ 3.400 no indicador CPEA Mato Grosso do Sul. É um bezerro de R$ 3.400. Um touro gira em média ainda na casa dos 18 a 20 mil reais. Depende, tá bom? 18 a 20. Se você está falando que um bezerro custa R$ 3.400, R$ 3.500 e um touro 20, nós estamos usando em torno de 5,8 a 6 bezerros para comprar um touro melhorador. Agora, qual é o histórico? O histórico é em torno de 8 a 10, tá bom? Então nós estamos usando 6, porque o bezerro subiu e o touro permaneceu lá. O touro é o último que sobe, ele sobe por último do que a vaca, do que o boi magro, do que o bezerro, do que o garrote. Agora tem um outro dado, eu precisava historicamente de 90 a 100 arroba de gado para comprar um touro melhorador. Se eu estou dizendo que a arroba é 340, e se eu coloco aí que é historicamente 100 arroba, nós estamos dizendo que um boi deveria custar 34 mil, 33 mil. Mas não está nisso. Mas não está nisso. Por quê? Mas a inseminação ganhou espaço. Tudo bem, mas você precisa fazer o repasse na sua vacada. Então, você que usa seminação, nós estamos num bom momento para intensificar ainda mais, investir ainda mais, porque o bezerro valorizou, Antônio. O bezerro valorizou, outro movimento deve acontecer dentro das fazendas. Se o bezerro valoriza e quem produz o bezerro é a vaca, o que você acha que o pecuarista vai fazer agora, Antônio? Ele vai ter que investir nisso aí. Ele vai ter que fazer, ele vai ter que investir, porque vai ter mais vaca nos próximos 2, 3 anos dentro da fazenda. Coisa que não aconteceu no 23, no 24 e no 25, porque estamos abatendo mais fêmea. Se você olha o abate de 2023, total de animal, a gente projeta em torno de 29 milhões de animais que foram abatidos dentro do ano de 2023. No ano de 2025, foi a primeira vez que a gente abateu acima de 40 milhões de animais. Foi 10 milhões, 11 milhões a mais de animais que veio para o mercado. Foi só proveniente de fêmea? Não, mas a fêmea foi o principal. Teve uma participação muito grande. Exato, 50% do gado que foi abatido dentro do ano de 2025 foi fêmea. Foi fêmea. Por quê? O bezerro não estava estimulando, muita engorda de fêmea. Agora, se eu vou reter mais essas fêmeas na fazenda, eu vou precisar de touro melhorador e esse touro deve subir. Então assim, começamos um pouco diferente para falar para onde está indo o preço do bezerro. O bezerro está subindo e a tendência ainda é positiva. A tendência do bezerro é positiva. Agora, o preço da arroba não é proporcional ao do bezerro, né? A situação do bezerro. De curto prazo, nós estamos... No curto prazo, sim. Acho que se a gente olha os próximos 45 dias, 30 dias aí, eu acredito num mercado mais lateralizado. Por quê? Tivemos um abril, um março,
Até o maio, pensa no mês bom, Antônio. Foi muito bom. Abril foi o pico do boi. Historicamente, março, abril, a gente tá falando do quê? Da safra, não é não? O maio, historicamente, é um mercado ofertado. E não foi tão Não bom. foi. Não foi. Hoje nós temos boi na Rondônia de R$344. Nós temos boi no Parazão, 346. Quanto é boi em São Paulo no indicador? 344, indicador da Tagro. Opa, mas historicamente, Rondônia não é 10% a menos do que São Paulo? É, mas parece que está invertendo, né? Ah, mas na Rondônia não tem mais gado de pasto do que tem em São Paulo? Não é a safra? Não é para sair mais gado de lá? Então esse boi caiu por quê? Tem um sentimento que a China vai bater a cota agora nesse final do maio para o junho, já encostou nos 50%, mas você já viu aquele ditado, cai no boato e sobe no fato? O que é o fato? Quando concretizar 55% do total de carne, completando a cota, que aí vai ter uma sobretaxa de 55% sobre o valor? 55%. Aí preocupa, né, Antônio? Sai de 12 e vai para 55%. Mas aí são aquelas sacadas que tem no mercado e que às vezes a gente esquece de pega um ponto aqui, pega um ponto ali, pega outro ponto aqui. Nós estamos com esse problema na China. Em setembro nós temos... Fala do problema, porque muitos aqui ainda não estão lembrando o que é. A fitosa ali, né, que está chegando lá, parece que um movimento tem esse lado que também. não é confirmado ainda, mas que pode dizimar boa parte do plantel se concretizado mesmo. Se concretizado. Aí tem a cota brasileira, que poderá ser fechada agora daqui mais um mês, 2 meses. Mas tem um outro lado, que a China autorizou os americanos a exportarem para a China. Por volta aí, se não me falha a memória, 300, 400 frigoríficos americanos vão exportar para a China. Só que tem um outro fato, o americano não tem boi para bater para mandar para a China. Então existe uma triangulação que esse boi que vai para a China via Estados Unidos vai sair do Brasil. Eu acho que tem um grande fato aqui que então tem umas coisas aí acontecendo que precisa pensar muito. Eu vou estar palestrando ali em Jarnaúba, dia 2/6, vou estar também ali com o pessoal da Agroeste, em Patos de Minas e outras regiões. Mas vem aqui um ponto. A arroba de $70, ela só existe no Brasil. Pecuarista, ouve com atenção. Não é porque o mercado já bateu $70, foi o pico de 2021. Quando você olha lá em 2017, era uma arroba de $55. Então, assim, resumo. Não é que a arroba bateu $70 que ela não tem potencial de ir, não. Hoje a arroba americana é $123. Nós temos uma arroba muito competitiva, mas temos volume de carne. Então nós estamos em plena safra, o boi muito firme no interior. Alguns vão dizer, o preço da fêmea está descolando, Antônio, do preço do boi. Alguns vão dizer, porque tem muita oferta de boi. Se tivesse oferta de boi, o boi na Rondônia estaria mais baixo do que São Paulo, tá bom? É verdade, mas não é não. Não é não. Então, assim, o grande problema, muitas das vezes, é que alguns pecuaristas é muito competente na parte produtiva dele. Ele é eficiente. Mas joga muito com o achismo. E muitas das vezes ele quer se tornar o analista, muitas das vezes. E aí ele fica lendo boato de WhatsApp, muitas das vezes, nada contra, o WhatsApp é perfeito aí, outras redes sociais, e acha que a tendência é negativa. Mas não é não. Não é bem assim não. Então, não é bem assim não. Fica aí a mensagem que o mercado para o ano de 2026 ele é firme, até porque os dados não mostram. Não há produção de proteína em outro país em volume para manter. Há um déficit de produção de carne no mundo, por volta, no mundo, proteína animal, de em torno de 1.200.000 a 1.100.000. Da onde vai sair essa proteína? Se não for do Brasil ou de outros países, né? Provavelmente daqui do Brasil. Ô Ronald, muito obrigado pela sua vinda até aqui, nesse programa de hoje. E até o próximo, se Deus quiser. Muito obrigado, Antônio. Valeu, meu filho. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Cada qual sabe amar a seu modo. Pouco importa o essencial. É que o importante é você saber amar. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.